Então, vamos dar continuidade, né, gente, à nossa formação. Agora nós vamos com o nosso irmão Daniel, né, que vai estar aqui agora passando a próxima formação. E já vamos pedir mesmo, né, que por intercessão da Virgem Maria, do Espírito Santo, que venha mesmo usar da vida dele aqui nessa manhã, nessa formação, né, que seja de grande aprendizado para nós, como tem sido até agora, né? Vamos rezar uma Ave Maria pela vida do Daniel? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora é com Daniel. Bom dia a todos. Vocês conseguem me ouvir Bom direitinho aí? dia. Sim, Daniel. Ok. Pessoal, com muita alegria, né, que nós aceitamos o chamado de Deus através da Dani para nós estarmos aqui hoje, né? Como a irmã aí disse, eu me chamo Daniel, sou do grupo de oração Santíssima Trindade. Obrigado, Dani. Do grupo de oração Santíssima Trindade. Sou da Diocese de Governador Valadares. No grupo de oração eu canto. Não estive no início da formação, porque eu estava na missa, sou ministro de Eucaristia também, e estamos aí dentro do Ministério Jovem, né? Sou responsável pelas missões pela província de Belo Horizonte. É uma alegria muito grande nós estarmos nessa manhã com vocês aí. Saudade também, meu querido. Vamos lá, pessoal. A gente vai dividir o nosso tema da seguinte forma. Nós vamos fazer a apresentação do tema, né? E dentro da apresentação do tema, nós vamos dar aí sugestões, nós vamos fazer algumas explicações. Vocês vão observar que dentro da explicação, no final quando a gente vai chegando no finalzinho, são um pouco mais de coisas detalhadas, e a gente vai abrir um espaço depois para poder tirar dúvidas, tá bom? Então aí me deram um tempo de 1 hora, eu vou tentar ser mais breve. E não tô aparecendo. Hoje eu não tô aparecendo porque eu tô gordo. Por isso eu tô aparecendo todo. A câmera não tá mostrando o rosto? Pra mim que tá mostrando. Melhorou? Isso, deixa eu deixar ela mais deitada aqui assim, então. Vamos lá. Aí, a pandemia tá acabando com todo mundo. Alguém falou aí mais cedo aí sobre pandemia, mas tá, nossa, feio. Vamos lá. E aí, eu vou tentar ser mais breve possível nas explicações, para a gente poder abrir das dúvidas, porque geralmente quando a gente vai falar sobre missão, né, a gente tem muita dúvida com alguns trâmites, algumas coisas aí mais burocráticas, mas que são necessárias, né, tanto para o ministério, quanto para o movimento e quanto para nós de forma pessoal, tá bom? Então vamos lá. Para nós podermos iniciar a nossa formação, né, sendo responsável com relação às missões, a gente vai falar sobre missão. Então, vamos lá. Se o meu rosto subir demais, sair, vocês avisam aí. Primeiramente, quando a gente vai falar sobre missão, o que é missão? Né? Primeiramente, é algo que foi nos dado para poder cumprir. É muitas vezes uma incumbência, uma ordem, uma determinação, e é algo que eu tenho que cumprir. Né? É a segunda vez que eu estou à frente das missões dentro da equipe estadual, do qual eu faço parte da equipe desde 2010. E logo quando eu estive à frente das missões na primeira vez, foi logo quando aconteceu a primeira JMP, o Senhor colocou muito forte no meu coração o seguinte, que a missão em si, ela é retribuir a Deus com a minha vida, com os meus dons, com os meus carismas, tudo aquilo que um dia ele fez na minha história. Por quê? Como cantaria a musiquinha lá, né? Onde estaria eu se não fosse teu amor, Senhor? Então, diante disso tudo, retribuir a Deus com a minha vida, com aquilo que Deus me deu, com os dons que Ele me concedeu, para que eu possa retribuir a Ele essa graça dos dons e dos carismas em mim,
com relação a tudo que ele fez na minha história, né? Com tudo que ele fez, com tudo que ele me achou, da forma que ele encontrou a minha história, da transformação que ele fez e continua fazendo em cada um de nós. Santa Teresinha dizia que só o amor explica a missão. E realmente só o amor explica a missão. Porque quando você vai falar sobre missão, irmãos, muito além do que eu pegar, né, aquela empolgação apenas toda e dizer assim, eu vou para a missão, bater no peito, eu sou missionário, e isso. Tem o bônus de seguir a Jesus, de ter Jesus ao lado, mas também tem o ônus, porque nós não sabemos aonde nós vamos, né? Lá em Lucas, no capítulo 9, no finalzinho do capítulo, para dizer que o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. E ser missionário é desses, de não saber aonde recostar a cabeça, de não saber aonde dormir, de não saber aonde estar, porque ser missionário é através de um amor, e não somente de um amor daquele que nós vimos nas novelas, nos filmes, nas histórias, nos livros, mas era um amor muitas vezes de dor, que envolve abraçar Cristo, que envolve abraçar a cruz de Cristo e que envolve abraçar também os crucificados de Cristo. Porque ser missionário, só o amor explica a missão, porque justamente é só o amor que explica. O amor, primeiramente, a Jesus e depois aos crucificados do Senhor, que explica que você pode sair da sua casa numa sexta-feira, passar 2, 3 dias dormindo mal, no chão, com pouco tempo, né, gastando a voz, muitas vezes a saúde, recebendo frio, lidando com gente muitas vezes que não quer, em favor de uma evangelização do qual Cristo te tirou do meio do povo para te trazer à frente do povo. Então, ser né, esse missionário, essa evangelização, realmente é só por amor. E guarda isso, primeiramente a Jesus e depois aos crucificados de Jesus. Porque aqueles que são crucificados de Jesus, assim como eu, assim como você, estamos sujeitos a falhas, estamos sujeitos a quedas. É por isso que nós não depositamos a nossa confiança em homens, mas depositamos a nossa confiança no Cristo Jesus. Mais do que isso, quando nós começamos o projeto Sentinelas da Manhã lá atrás, e quando eu rezava para essa formação, o Senhor colocava no meu coração, eu não sei qual o intuito disso, mas o Senhor mandou, eu vou falar. O projeto Sentinelas da Manhã, ano passado, que a gente nem trata tanto ele hoje assim, mas ele envolve 4 âmbitos. Primeiro, ele é um projeto de amor. E nós, ao sermos missionários, precisamos ter esse projeto de amor, que é abraçar a causa, que é abraçar o Cristo Jesus e abraçar os seus crucificados. Porque evangelizar aonde todo mundo quer ir é fácil. Evangelizar apenas dentro do meu grupo de oração é muito cômodo. Cantar ali dentro da missa é muito fácil. Agora, é difícil evangelizar lá no Guacamole, lá na zona rural do não sei o quê, lá na roça, lá no morro do não sei o quê. Quando eu ia muito em Caratinga, eu brincava, difícil é subir o Santa Cruz e falar de Deus, entendeu? Então, assim, não sei nem se mudou a realidade, mas assim, é ir justamente aonde ninguém quer ir. É ir justamente aonde precisam, né? Leva-me aonde os homens. Eu sou péssimo de ler, só cantando. Leva-me aonde os necessitem da tua palavra. É pedir justamente isso. Pedir que o Senhor nos leve aonde há necessidade. O segundo ponto do projeto Sentinelas da Manhã, tá igual ainda, né? Do projeto Sentinelas da Manhã, seria um projeto de sentido. Porque a missão, ela necessita ter um sentido. E ela necessita ter um sentido em Jesus Cristo. É aquilo que eu falava antes. Se eu coloco o meu foco nos outros, eu não tenho. O outro, o irmão, passa a ser o meu sentido. E a partir do momento que eu coloco o meu foco em Jesus, eu passo a não correr o risco de cair mediante as confianças depositadas no outro, né? E o Papa Emérito Bento XVI vai dizer que o jovem não tem medo de uma vida sem desafios. O jovem tem medo de uma vida sem sentido. E é isso que muitas vezes tem acontecido com a nossa juventude. Uma juventude muitas vezes vazia,
muitas vezes que não tem sentido de vida, um jovem que muitas vezes não tem aonde se agarrar, em quem se agarrar, porque não consegue ter um desenvolvimento dentro da sua condição, né, de ter um sentido, um foco, um norte para poder remar Jesus Cristo, que é Jesus Cristo. A missão em si é o terceiro ponto do projeto Sentinelas da Manhã, que em si é por si próprio é o ser batizado no Espírito Santo. E o último ponto é o projeto de vida, que todo missionário ele necessita ter um projeto de vida. Todo missionário, né, em Cristo Jesus, ele necessita ter em si não só um projeto de vida, mas ele necessita fazer com que aquele projeto de vida seja realmente embasado no que foi feito o projeto de vida. Como, Daniel? Sempre perguntando a Deus se as decisões que eu estou tomando, elas estão pautadas no Cristo Jesus. Será que Deus quer isso para a minha vida? Será que eu rezei, que eu pedi a Deus para que Deus pudesse realmente fazer tudo isso na minha vida? Então, são pontos necessários para que eu possa pensar e começar a conduzir essa missão, né? De forma onde eu possa ser realmente um missionário, que Deus me tirou do meio do povo, me colocou à frente, porque Deus viu graça na sua vida. Deus viu algo diferente em você. E é isso que nós temos que começar a tomar posse. Porque se você está aqui, se você foi chamado, se você foi colocado à frente, algo diferente, não que você seja melhor, mas algo diferente Deus viu na sua vida. E pode ser que Deus tenha apostado em você e Deus tenha colocado pessoas na sua frente para apostar em você muito antes que você imagina. Nós temos uma irmã aqui em Valadares, que foi a nossa coordenadora diocesana durante muitos anos do Ministério Jovem, e assim, eu costumo dizer que eu fiz o caminho reverso, porque eu fui chamado para ir para a equipe estadual em 2010, e em 2011 que eu me tornei coordenador diocesano. E na minha primeira reunião do Ministério Jovem do Estado, que eu fui no primeiro encontro estadual de liderança, para poder me apresentar, poder me falar, e etc e tal, fui assumir a província de Mariana. Essa irmã voltando comigo, ela falou assim, conserte as suas redes, porque você vai ser o nosso coordenador estadual ainda. E ela falou isso no princípio de 2010. No final de 2016, eu assumi a coordenação do Estado até o princípio de janeiro de 2019. São situações que muitas vezes a gente não enxerga, mas Deus encontra graça na nossa missão. Deus encontra vida e vida em abundância na nossa missão. Ah, mas fulano não era do movimento, fulano não fazia isso, fulano fazia aquilo, fulano não era tão próximo. Mas Deus chamou, Deus se aproximou, Deus tem os seus meios, Deus tem os seus métodos para utilizar naquele tempo da vida daquela pessoa para que a missão que Ele quer que seja cumprida seja estabelecida naquela diocese, naquele grupo de oração, naquele lugar. Então, por isso que a missão é muito importante para cada um de nós, para que nós tenhamos realmente esse feeling, que eu vou dizer assim, porque vocês vão ver que eu vou falar lá na frente, que a missão não é oportunidade. Nossa igreja não é uma igreja de oportunidades. A missão ela não pode ser assim, eu estou com desejo e eu vou. Mas não. A missão é aquela onde o primeiro brotar flui lá no fundo do coração. Onde eu começo a olhar, onde os meus olhos brilham, onde eu começo a falar com profecia, onde o coração arde, e assim surge aquele missionário. Não porque o fulano é bonitinho, bonitinha, é negro, é por cota, é gordinho, ou é um bom menino, uma boa menina, e não sei o quê. E eu dizia isso ontem para os meninos da equipe estadual, né, do núcleo da equipe estadual. Eu dizia, gente, a gente tem que começar a ver na renovação carismática que todos nós somos chamados a evangelizar. Todos nós somos chamados a evangelizar de alguma forma, mas nós precisamos de começar a usar os nossos dons de acordo com aquilo que Deus me deu. Nem todo mundo tem dom para poder cantar. Nem todo mundo tem dom para poder pregar. Nem todo mundo tem dom para poder tocar. Nem todo mundo tem dom para poder liderar. Tem gente que, se você colocar a liderança na mão dele, ele não sabe designar a função. Tem gente que, se você, por exemplo, falar alguma coisa com ele, ele não consegue desempenhar. Agora, se você fala, fulano, eu quero que você faça isso, 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 isso e isso.
Com menos de meia hora, o problema está resolvido. Porque ele vai lá, ele vai mexendo em tudo. É no funcional mesmo. E aí, é melhor ou pior do que o outro? Não. Mas é aquilo que realmente Deus encontra graça naquilo que você faz e faz bem. Amém? Vocês ouvirem barulho é porque eu não tô, como eu estou morando num lugar, mas não desenterrei o meu umbigo da minha comunidade, da minha paróquia. Então eu venho participar das missas todo final de semana e minha mãe mora perto da igreja. Então eu estou aqui na casa dela, né? Então eu estou com ela aqui, minha sobrinha pequena, meu irmão passando aqui. Então por isso dos barulhos no fundo, tá? E dando continuidade a isso, se você tiver com a sua Bíblia aí, eu queria que você pudesse pegar a sua Bíblia em Mateus 4, no capítulo 18 a 22. Mateus 4, no capítulo 18 a 22. Amém? Mateus 4, no capítulo 18. Perdão. Mateus capítulo 4, versículo 18. Vamos lá, então. O título na minha Bíblia está escrito assim: Seguir a Jesus é comprometer-se. Lembra do que eu falei? Quando o Senhor nos tira do meio do povo, ele encontra graça na minha vida, na minha evangelização, na minha missão. E evangelizar, missão, antes de tudo, tem até uma musiquinha antiga lá da série, a gente brinca, que vai falar que evangelizar é amar, 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 amar e falar do Senhor. Ou seja, a missão, ela é constituída, ela é baseada à base do amor. Vamos lá? Vai dizer assim, eu não vou proclamar porque a gente tem informação e a gente vai, e eu vou lendo, né, para ter um contexto de explicação. Vai dizer assim, seguir a Jesus é comprometer-se. Jesus andava à beira do mar da Galileia quando viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam jogando a rede no mar, pois eram pescadores. Jesus disse para eles: Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Indo mais adiante, Jesus viu outros dois, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou e eles deixaram imediatamente a barca e o pai e o seguiram. Irmãos, quando nós vamos pegar o contexto dessa leitura, nós vamos ver que Jesus, mesmo diante do ser humano e divino, primeiro ponto, quando ele começa a passear por volta do mar da Galileia, quando ele encontra a nossa história, ele sabia muito bem de quem ele ia encontrar pela frente e das pessoas que eles achavam. Primeiro ponto, quando o Senhor te chama, ele sabe muito bem das mazelas que você tem, mas ele sabe também dos frutos que você pode dar. Que a sua graça pode superabundar todas as mazelas que você traz. E o Senhor vai dizer mais ainda através da palavra dele, que é algo muito interessante e significativo que me intriga, que muitas vezes nós não observarmos, nós não conseguimos ter essa visão espiritual das coisas. Vai dizer que em dois momentos, duas palavras aqui, que são muito fortes, em dois contextos, que vão dizer o seguinte: Jesus passeava pelo mar da Galiléia quando viu dois irmãos. Primeiro ponto, a primeira missão que o Senhor quer realizar é na tua casa. E vai dizer que logo depois, Jesus vai de encontro também a mais dois irmãos. E é algo muito, assim, fantástico, que eu fico, assim, intrigado na pedagogia de Jesus. De como ele consegue, com as suas formas, com seus atos, com as suas respostas, como ele consegue evangelizar e trazer para si aquilo que nós mais temos necessidade. E nós, como servos missionários, aquilo que mais nos machuca é nós sermos
da caminhada, sermos da missão, nós estarmos ali seguindo, lutando, mas nós termos aqueles que estão do nosso lado, muitas vezes da família, que não são e não caminham conosco. Um vazio, muitas vezes. Você saber que você chega, você prega para muita gente, que você evangeliza, mas você não consegue evangelizar quem está dentro da sua casa. E o Senhor, quando ele chama irmãos, da mesma família. E vai dizer que eles eram pescadores naquela época. Primeiro ponto. Outro ponto também interessante. Vocês vão perceber que eu vou falar vários primeiros pontos. Né? Primeiro ponto, eu vou falar primeiro ponto até o final do dia aqui, nada. Mas outro ponto interessante também. Jesus precisa de pessoas. Da mesma forma que ele precisou de você. E algo muito diferente que nós vamos ver agora, que eu acredito que alguns de vocês estavam na formação de semana retrasada, se eu não me engano, ou passada, foi das províncias do Sul e de Mariana, que ia dizer que eu usei uma passagem em Lucas que 3 pessoas se aproximam de Jesus e vão falar com o Senhor assim: Senhor, permita que eu te siga. Eles vão atrás de Jesus. Vai dizer, permita que eu te siga. E o Senhor vai dizer, dar a primeira resposta. E eles vão falar pela segunda vez, Senhor, permita que eu te siga. E o Senhor vai falar mais uma vez, olha, só que eles falam, permita que eu te siga e põe as restrições. Permita que eu te siga e põe uma outra restrição. E o Senhor é muito duro ao dizer com eles, olha, quem põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. E o mais interessante da diferença daquela leitura para a leitura de hoje, nós vamos ver isso 2 vezes, que essa palavra está presente. Quando Jesus os chama, vai dizer que eles deixaram tudo imediatamente. Ou seja, o Senhor chamou e foi instantâneo. Primeiro, porque o Senhor olhou e o chamado abrasou os corações. Segundo, porque aquele que o Senhor chama, o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa. Aquele que o Senhor chama para a missão, o Senhor tem pressa. Eu dizia para os meninos no começo dessa pandemia que quando acabasse essa pandemia, o povo ia sair correndo, rasgando a roupa para a rua fora, ia correr para dentro da igreja, aquele negócio, aquele fogo todo. Hoje, com o passar da pandemia, quando nós vamos observar, vamos olhando as coisas, as situações, vamos estudando, eu não sei aí, mas as missas aqui voltaram a acontecer desde o princípio de maio. Nós já estamos tendo missa presencialmente, com o público. E como nós temos visto e observado uma igreja com medo, acuada, medrosa, cheias, as restrições com certeza, mas uma igreja completamente assim, que você olha e parece que está acabrunhada, mas é uma igreja que está com mais fé. Quando esse momento acabar, irmãos, é aí que nós vamos precisar de fazer aquele junto, corpo a corpo, para poder esquentar, para poder trazer mesmo. E esse esquentar que eu digo é fazer com que de volta esse esquentar possa fazer o coração da igreja pulsar de volta. E o coração da igreja que eu falo, né, além de Jesus Cristo, claro que é a cabeça, mas o coração da igreja que faz pulsar, que dá energia, faz movimentar é a nossa juventude. Porque nós vamos ter que fazer a nossa juventude, como se diz, acordar para a vida, ressuscitar e dar aquela balançada. Porque hoje, aqui, por exemplo, nós estamos com a igreja muito parada, né, diante das situações. E nós precisamos ter esse balançar. Outros pontos interessantes que nós podemos abordar nessa leitura é que o Senhor poderia ter muito bem ido atrás de médicos, ido atrás dos republicanos, ir atrás daqueles que estavam no templo, mas vai dizer que o Senhor foi atrás de pescadores. Tu sabe bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espada, somente redes e o meu trabalho. Irmãos, o Senhor, através de tudo isso, ele não procura aquele que sabe falar bem, aquele que canta bem, que intercede bem, que ora bem para a libertação. Quando Deus vê graça na sua história, Deus vê graça na sua história. E Deus procura um coração humilde para poder fazer a graça dele e a missão dele superabundar. É importante que eu tenha isso, essa mentalidade, que Deus procura o meu coração aberto para que ele possa realizar
né, a graça dele. Um outro ponto interessante também é que o chamado ele é feito de vários lugares. Ele não é só feito apenas para quem está dentro da igreja ali, né? Mas é chamado aquele que também participou de alguma vez de um retiro. Eu estava quando a Heloísa falou da questão da foto. Nós somos vistos o tempo todo. E Deus utiliza das nossas vidas o tempo todo para que a gente possa literalmente sermos aquele ou aqueles, né, que vão estar ali experimentando, vivenciando toda a graça de Deus. E fazendo com que o outro também possa vivenciar a graça de Deus. E mais, quando os discípulos vai dizer que eles largam tudo imediatamente, né, e em uma das vezes vai dizer que eles estavam consertando as redes, irmãos, pensa comigo, no seu trabalho agora, o que na sua casa ou o que lá no seu trabalho é de grande valia e de grande importância? Tem coisas que é de grande valia e de grande importância na nossa vida que nós não podemos deixar. Um pescador, por exemplo, uma das principais armas do pescador naquela época, poder trabalhar, arma não, instrumento de trabalho, seria a rede. E aí, diante da situação toda, eles estavam consertando as suas redes, consertando o seu instrumento de trabalho. Quando o Senhor chega, chama e eles largam tudo e vão embora. Ou seja, nós necessitamos e nós precisamos de consertar as nossas redes. E quando eu digo consertar as nossas redes, consertar a nossa vida, consertar o nosso instrumento de trabalho na evangelização, para que Deus possa realizar, para que Deus possa chegar e para que Deus possa fazer. Então é necessário que eu tenha isso em mente. E mais ainda, quando o Senhor vai dizer que eu te farei pescadores, mas pescadores de outro mar, é necessário se abandonar no Senhor para que o Senhor possa realizar. É necessário se deixar levar pelo Senhor para que o Senhor possa fazer. A missão, ela existe em si, dentro da igreja toda, em si, e dentro da igreja, do movimento da renovação carismática, em várias instâncias. Ela existe na instância a nível nacional, a nível regional, das regiões do Brasil, a nível estadual, a nível provincial, diocesana e a nível de grupo de oração, que é a que nós vamos nos ater aqui nesse momento, durante a formação. E para isso nós temos algumas indicações de como trabalhar a missão dentro do seu grupo de oração. Como trabalhar a missão dentro do seu grupo de oração. Nós temos algumas atividades que acontecem aqui e acontecem também fora do estado, que eu vou dizer para vocês agora, e pode ser que já aconteça na sua cidade, e se não acontecer, você vai poder fazer com que aconteça no seu grupo de oração e de uma forma que não é tão difícil e impossível de acontecer. Bora lá? Primeiro, nós podemos fazer missão através das visitas do terço. Toda semana nós marcamos o terço na casa de um jovem do nosso grupo de oração. Nós vamos, realizamos a visita do terço, a oração do terço, e ao realizar a oração do terço, tem sempre alguém que chega antes, tem sempre alguém que chega, tipo assim, mais em cima da hora, mas como tem sempre alguém que chega antes e sai depois, nós temos que observar que esse alguém que chega antes e sai depois é o grande instrumento de evangelização daquela família. Por quê? A grande maioria vai chegar para poder rezar o terço, correto? Aquela pessoa que chega antes, ela sempre chega e bate um papo com o tio da casa, que é o dono da casa, com a tia, que é a dona da casa, né, o pai do jovem que você está visitando. E através daquilo ali, os pais vão observar que o filho está cercado de pessoas que são amigos dele e mais do que isso, que são amigos também de Jesus, que são boas influências, digamos assim. E aí a evangelização não acontece só do jovem, mas acontece a evangelização do jovem e da família do jovem. Um outro ponto também que nós podemos citar como forma de evangelização, perdão, gente,
O primeiro ponto que eu citei foi do terço, né? Essas práticas de evangelização e de missão que eu estou citando agora, sem ter a pandemia, tá? Presencialmente. Então, eu vou citar para vocês aqueles que são pertinentes sem a pandemia e também com a pandemia, para que a gente possa não ficar estagnado nem parado, tá bom? Então, sem a pandemia, essa oração do terço, as visitas agendadas a asilos, a gente pode ir para poder, né, encontrar os idosos lá do asilo, conversar, bater papo com eles. Gente, não tem uma evangelização melhor para idoso do que você sentar, parar para o idoso e ficar assim. Ele só precisa ser ouvido. Uma das maiores evangelizações do idoso é ser ouvido. E logo depois que você ouvir ele, ouvir ela, você dá um sorriso, dá um abraço bem gostoso, um olhar dentro dos olhos, um Jesus te ama, um Deus abençoe, um grande sorriso, e as coisas para aquele irmão mais experiente, aquela irmã mais experiente, vai ser o tudo. Por quê? Quantas vezes ele foi deixado de lado, ele foi esquecido ali dentro, e você é o rosto de Pentecostes para aquele irmão. Você é o sorriso de Deus para aquele irmão. E você está parado, escutando ali. Você é o ouvido de Deus, você é o olhar de Deus dentro dos olhos. Porque muitas vezes a nossa juventude está sedenta disso. Imagine eles de alguém que apenas olhe dentro dos seus olhos e restitua, como o Padre Fábio diz, e restitua quem realmente você é como pessoa humana. E muitas vezes eles só precisam disso. Uma outra forma de evangelizar, se estiver na cidade também, né? E a gente tem que lembrar dos trâmites legais, todos aí na legalidade, é a visita a orfanatos. Quantos não têm um pai, são deixados de lado, são abandonados, e isso, muitas vezes, nós falamos, mas menino abandonado, menino nem percebe isso, está lá brincando, porque você percebe isso dentro dos retiros da vida, dos rock, dos CRIs, dos acampamentos, de como isso influencia na vida do ser humano depois. Tudo aquilo que nós vemos hoje, encontramos hoje, pode ser estagnado lá atrás. E aí, tendo essas visitas, né, nos orfanatos, nós podemos dar carinho, atenção, alegria e mostrar o rosto de Deus para aquelas crianças que estão ali. Até mesmo em parceria com o Ministério das Crianças. Então, é que é necessário que eu tenha muito esse feeling aí, né? Eu costumo usar essa palavra, bem essa atenção, essa criatividade, essa docilidade no espírito, essa sensibilidade. Um outro ponto também, que eu não sei, né, que se tem aí na diocese, mas que você pode usar muito, aqui na minha diocese tem, mas não é a renovação carismática quem faz. Em especial, assim, não é um projeto da renovação, né? Eu sei que tem uma comunidade que pertence à renovação que faz isso hoje, mas quem começou foi um grupo de jovens aqui da cidade. Mas é uma forma de evangelização grandiosa também. Eles distribuem, deixa eu usar o termo certo, que eu falo muito errado com relação a isso. Eles distribuem sopão, não é sopões, eu sempre falo sopões, sopão em dia de terça e sexta. Dia de terça-feira, eles fazem um sopão, né, de legumes, bem daqueles bem encorpados de legumes e tal, e eles colocam no carro, e aí quando dá 9, 10 horas da noite, eles param o carro em alguns pontos do centro da cidade, e eles vão distribuir sopão para o pessoal, morador de rua, senta, vai bater papo, vai ouvir, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, ali eles agradecem e a evangelização acontece. E são pessoas que ao longo do dia ninguém enxerga. Não, ela tá falando, a Roberta é sacana de Roberta é sacana demais, porque ela sabe que eu não gosto. Em último caso, se não tem, eu como. Mas é porque não, eu não sou muito fã. Mas voltando, né, a evangelização, a relação à questão da sopa, né? Onde nós paramos, sentamos, conversamos, ouvimos, e são pessoas que de dia, com a luz em claro,
são pessoas que são invisíveis aos olhos dos outros. Pessoas que ninguém vê, que ninguém quer conversar, mas que através dessa evangelização se tornam visíveis aos olhos de Deus. Tipo, ninguém me vê, mas Deus me enxerga. E Deus me vê e não é indiferente a sua dor, né? Com relação às questões do quanto que a pessoa vê essa vê com relação a questões de. Deixa eu só mexer que a gente tá caindo a negócio aqui, meu suporte. Vê com relação a juventude. E aí é necessário que eu tenha em si em mente, no meu coração, o seguinte: a minha principal missão jovem, a minha principal missão de jovem, ela é dentro do meu grupo de oração. O que me proporciona a sair para essas missões é estar dentro do meu grupo de oração. O grupo de oração é fundamental para isso, né? E aí eu falo que aí, nesse momento, por exemplo, da missão do sopão, é a hora que você tem que pular de cima do muro. Ou você realmente vai, leva a sopa, sai de dentro do seu carro e senta lá com eles, vai bater papo, coloca um tijolo lá e vai sentar cara a cara, ou então, irmão, não precisa nem de ir. Porque várias pessoas, por exemplo, vão, e aí enquanto uns estão lá batendo papo e tal, tem uns que vão dentro do carro. E isso não é missão. Consegue me entender? É um momento onde nós temos que realmente nos despojarmos e ir mesmo. Ou você vai, ou você não vai. Porque ficar no meio termo também gera aí um comprometimento com a missão daquele que está sendo evangelizado. Por que, que o outro não veio para conversar comigo? Consegue entender? Muitas vezes nós se conhecemos a Cristo, que somos de comunhão, batizados no Espírito Mariano carismático. Nós temos esses negócios. Por que fulano me olhou diferente hoje, não conversa comigo? Você imagina aquele que não tem essa oportunidade com Cristo. Uma outra coisa também que acontece aqui na minha diocese, que é muito bacana, é a questão da serenata carismática, que também acontece com esses mesmos moradores de rua. Pautadamente, uma vez no mês, alguma coisa assim, desce o pessoal com violão e o pessoal sai pelas ruas afora cantando músicas com letras do querigma, né? Ou que mexam mesmo com as estruturas, que vai falar com o outro que Deus o ama, do tipo, ninguém te ama como eu, noites traiçoeiras, cuidas de mim. São letras, são músicas fortes, onde eu vou sair para a rua tocando, cantando, vou fazer serenata para aquele que está ali, jogado no chão, sem casa, sem comida, onde ninguém vê, e etc. e tal. Uma outra missão também muito bacana de grupo de oração que eu posso fazer, que não me custa nada, é separar uma tarde e eu ir para a rua para poder fazer a dinâmica do abraço. Quantas pessoas hoje necessitam ser abraçadas? No momento que o mundo é tão mal amado, quantas pessoas hoje necessitam ser amadas, abraçadas e abraçadas por tudo, por você e por Deus, né? E a pessoa de Deus em você. E uma outra atividade também missionária é um arrastão em sinais, onde eu vou para o sinal, mostro uma mensagenzinha, posso fazer também um foldenzinho lá com a mensagem muito bonita, de forma querigmática: Jesus te ama, Deus não esquece de você, Deus não pode amar mais do que está te amando agora, Deus se recorda da sua história, Deus apostou na sua história, e atrás coloca lá o dia do seu grupo de oração, a data do seu grupo de oração, o dia, a hora e o local do seu grupo de oração. Aquela pessoa, se ela estiver perdida, desbaratinada da vida, como muitos de nós nos encontramos muitas vezes, a primeira coisa que ele vai fazer no dia que ele se sentir triste é pegar o folderzinho do seu grupo de oração, vai olhar atrás lá e vai falar assim: eu vou lá na catedral terça-feira, 7h30 da noite. Eu vou lá no Santa Cruz, quinta-feira, sei lá, meio-dia. Eu vou lá no Santa Zita na segunda-feira, 8 horas da noite. Entendeu? Então nós temos que oferecer ao outro e mostrar ao outro também a face de Jesus dessa forma. Eu costumo dizer muito para os meninos:
Por que que a Coca-Cola, às 21 horas, por que que a Coca-Cola vende muita Coca-Cola? Por causa que ela tem uma propaganda. Você vê a Coca-Cola, você vai chegando no Natal, você começa o ding-dong dos sininhos, aquele negócio todo. Você tá na frente da televisão, você pode estar em Valadares. Você sente quase a neve cair sobre os seus braços, assim, de tanto envolto que você tá ali naquela propaganda da Coca-Cola. E assim preciso ser eu. E assim preciso ser eu. Por quê? O meu grupo de oração, ele tem que ser anunciado. O Padre Franco eu conheci. O meu grupo de oração ele precisa ser anunciado. O meu grupo de oração ele precisa ser mostrado. As pessoas precisam ver que existe um refrigério na alma em Jesus Cristo e aquele refrigério na alma é através do meu grupo de oração. E o meu grupo de oração é por isso que eu, na ousadia do Espírito Santo, eu tenho que proclamar, ousar e dizer que o meu grupo de oração ele é uma bênção e ele precisa ser uma bênção. O meu grupo de oração ele precisa ser uma bênção, porque o meu grupo de oração ele é pronto socorro de almas. Principalmente o grupo de oração que ele é mais focado em centro, onde as pessoas têm uma grande visibilidade, que entram e saem com muita facilidade. A oportunidade que eu tenho é de evangelizar. Então o meu grupo de oração ele precisa ser uma bênção. Ele precisa ser canal de graça, uma corrente de milagres, uma corrente de graça constante porque é lá que as pessoas buscam. E o meu grupo de oração, eu costumo dizer que ele é quase um gol. Apesar que só tem. Eu mais novo lá do grupo, sei eu. Mas só tem gol. Eu tenho 18 anos, né, então não é muito velho. E só tem gol no grupo. Parece gol. Embora ele não seja no centro, ele é aqui, né, no bairro mais periférico. E não tem muita gente. Não é um grupo de oração grande, imenso. Mas numa vez, numa adoração nossa, o Senhor dizia que o grupo de oração era o pronto-socorro de almas. Gente, e realmente é. Por que eu falo que ele parece um gol? Porque ele é muito. Uma rotatividade muito grande. Mas assim, o povo fala assim, gente, nosso grupo de oração não para ninguém. Eu falei, gente, mas pensa por um lado positivo. Deus nos falou que o nosso grupo de oração seria um pronto-socorro de almas. Todas as pessoas da comunidade, as missas ficam lotadas, mas o grupo de oração vazio. Mas todas as pessoas que têm problema dentro da comunidade ou de duas comunidades vizinhas que a gente tem aqui, bateu no grupo de oração, meu filho, isso aqui é problema. E o menino já falou assim, olha, é muito interessante, a gente chega a ser muito ingrato com Deus e com vocês que estão aqui, mas a gente só bate na porta dessa igreja de segunda-feira, 7:30 da manhã, quem está com problema. E aí a coordenadora falou, então, meu filho, você está no lugar certo, porque o lugar da graça de Deus de resolver os problemas é aqui, nos pés dele. Então, nós somos esses que estamos lá. Pode ir 10, 20, 15, 10. As pessoas, é o pronto-socorro, é aonde as pessoas estão. E a gente até colocou que é melhor um grupo vazio, mas com pessoas cheias do Espírito Santo. Amém. Realmente. E aí as pessoas vão porque é um refrigério. É lugar mesmo de um pronto-socorro, onde Deus chega e realiza a graça dele. Vamos lá que o meu tempo está passando. Formas de evangelização com a pandemia. Nesse tempo de pandemia agora, como evangelizar? A quem eu irei? Onde evangelizar? E etc e tal. Nós, no nosso grupo lá de missão do Estado, onde nós temos os articuladores, né, de todas as dioceses do Estado, nós nos reunimos uma vez, né, antes até mesmo logo quando começou a pandemia, uma forma de evangelizar. Foi muito citada, que nós precisamos ter em mente, o primeiro momento, é o seguinte: antes de eu evangelizar, de eu sair para as lives da vida, primeiro ponto, evangelize-se. A primeira pessoa a ser evangelizada nessa pandemia sou eu. E quando eu falo eu falo no sentido que eu sou o primeiro a ter que me evangelizar, a estudar mais sobre a vida dos santos,
a estudar mais os documentos da igreja, a estudar mais sobre a igreja, sobre a renovação carismática. É preciso que eu me forme, que eu me evangelize primeiro. Sabe por quê? Porque com a questão da pandemia, o meu tempo, tipo, aqui, olhando para o tempo, ocioso, é maior. O meu tempo com isso aqui na mão, com o celular na mão, ó, é maior. E aí, quando eu estou desse jeito, o risco de eu fazer posts que vão causar provocações, brigas, contendas, confusões, vão causar contra-testemunho. É necessário que eu tenha em mente que o contra-testemunho, ele não é somente eu chegar lá e postar um copo de cerveja, um copo de vinho, um copo de cachaça, postar fotos quase sem roupa, mostrando os músculos, não sei. Mas é necessário que também que eu veja que o contra-testemunho está nas consequências e debates que a minha postagem vai causar. Porque não adianta também eu postar só foto dentro da igreja e eu ir lá e fazer algumas postagens que gerem polêmicas e divisão daqueles que estão sentados no banco, vendo eu cantar, vendo eu pregar, vendo eu lá e aqueles que eu sou, digamos, uma benção, entendeu? Deixa eu subir aqui, vou olhar minha pauta aqui. Porque diante dessa situação toda, é necessário que eu tenha essa noção para não dar esse contra-testemunho. E, continuando, dentro dessa missão, à distância do grupo de oração, né, o meu coordenador do grupo de oração, ele tem que saber de tudo que acontece, gente. Porque se o meu coordenador do grupo de oração não souber, mesmo nesse período à distância, porque quando eu vou falar alguma coisa, evangelizar de alguma coisa, aí é o Ministério Jovem do Grupo de Oração Santíssima Trindade. E o coordenador do grupo de oração, ele é responsável por tudo. Então, eu tenho que comunicar ao meu coordenador. Ponto. Evangelize a sua missão. Evangelize. A sua missão também é evangelizar a sua família. Então, segundo ponto. Primeiro ponto, evangelize. Segundo ponto, evangelize sua família. Terceiro ponto, evangelize os seus vizinhos mais próximos que estão ali, para depois partir para as lives. Porque só frutifica aquilo que eu faço primeiro ao meu redor. Aquilo que é frutificado ao meu redor. Não adianta eu querer salvar alguém lá no Japão, lá na China, e se alguém dentro do meu próprio quintal está morrendo. Então, são situações que eu preciso tomar posse disso. Né? Eu não sei, eu cheguei depois, mas é necessário também deixar bem frisado, eu coloquei, ó, que a Dani colocou aí, MJ do Grupo de Oração Santíssima Trindade. Né? A missão e os missionários do Grupo de Oração, eles não têm nome próprio, não. Embora eles saiam em missão, embora eles sejam um ministério jovem dentro do Grupo de Oração, é Ministério Jovem do Grupo de Oração Santíssima Trindade. O meu aqui também é Santíssima Trindade. Saindo em missão, eu sou jovem, Ministério Jovem do Grupo de Oração Santíssima Trindade. O meu grupo de oração chama Imaculada Conceição. Então, eu sou Ministério Jovem do Grupo de Oração Imaculada Conceição. Eu sou missionário do Grupo de Oração Imaculada Conceição. Missionário do Ministério Jovem Imaculada Conceição. Ou seja, o grupo de oração, ele leva, né, o sobrenome aí do missionário ou do Ministério Jovem. Próximo ponto, as lives, né, que estão bombando aí já, que no começo começou a ser aquela novidade total e depois já tem perdido o seu tal encanto. É necessário que mais do que as lives, nós também possamos utilizar essa forma, essa plataforma do Google Meet, do Zoom, essas plataformas que nós estamos utilizando hoje e que a modernidade, essa pós-globalização, nos dá essa oportunidade de vivenciarmos isso, né? Também, uma evangelização muito bacana que nós podemos fazer, evangelização através da escrita de cartas. Eu não sei se é do tempo de vocês,
porque passou há muito tempo atrás, não é do meu, não. É porque eles me contam e eu acabo, né, pensando. Aquele filme Central do Brasil, que ganhou um Oscar da Fernanda Montenegro, que ela sentava lá no Central do Brasil escrevendo cartas, e depois ela lia as cartas para as pessoas e etc e tal. Pois bem, é fazer como se fosse um Central do Brasil, digamos assim. Também não é da minha época, não, Gegrimar. Então, fazer como se fosse uma espécie de Central do Brasil. Por que de não escrever cartas para um asilo? E quando chegar lá, algumas pessoas daquelas que estão no asilo vão ler as cartas, vão ler as cartas para os idosos. O porquê não é quem tem a arte, né? Porque eu não consigo desenhar nem árvore reta. Quem tem a arte de poder desenhar, e eu não tenho nem metade dos 40. Quem tem a arte de desenhar, de pintar muito bem, como não evangelizar através de pinturas e enviar para crianças dentro de um orfanato ou crianças do meu próprio bairro também, né? Dependendo da situação do meu bairro, de evangelizar. Porque evangelização já começa desde pequeno, entendeu? Então, posso evangelizar através de cartas, através de desenhos. Meu grupo de oração, vamos marcar esse final de semana da gente escrever várias cartas. Vai para dentro do seu quarto, coloca um hino para você ouvir, se inspire e escreva cartas. Cartas sob a luz de Deus e envie para os outros, para aquelas pessoas que Deus colocou no seu coração. Entendeu? Hoje, por exemplo, está acontecendo uma outra forma de evangelização. Por exemplo, no Ministério Jovem no estado de Goiás, hoje, eles marcaram uma campanha e hoje, durante esse final de semana inteiro, os meninos estão gravando vídeos, estão gravando fotos, manifestações de vídeos. Gravando foto é ótimo, né, gente? Vocês vão editar isso depois, né? Gravando vídeos, tirando fotos, manifestações do amor de Deus, trazendo o amor de Deus através das redes sociais. O final de semana inteiro, e usando a hashtag lá, se não me engano, acho que é MJ Goiás, ou MJGO, eu tenho que olhar direito. E aí, o final de semana inteiro, é uma surra de evangelização. O tempo todo, videozinhos curtos, dizendo, Jesus te ama, tenha força, a minha esperança é ser de Deus, a minha alegria é ser de Deus, eu participo do grupo de oração, e esse tipo de coisa, para as pessoas poderem se sentir amadas, né? Uma outra forma também, de arrecadação, os meninos fizeram em São João del Rei, mesmo nesse tempo da pandemia, foi a arrecadação de alimentos, né? Eles marcaram com a comunidade de um determinado bairro que eles iam passar, por exemplo, um domingo, 9 horas da manhã, e eles estavam de máscara, de luva, e a comunidade deixou o alimento na janela. Então, eles passaram de 9 às 11, por exemplo, em um horário X, e saiu pegando as cestas na janela, com um carro de som, um microfone, plantar passando, as pessoas já deixavam o alimento na janela ou pendurado no portão, e eles iam passando e pegando os alimentos e colocando no carro, né, para poder fazer aí a arrecadação da campanha, né, para doar para as pessoas que não tinham conseguido aquele auxílio emergencial ainda e estavam em dificuldades. Uma outra proposta também foi a campanha nesses dias difíceis aí, que eles estão fazendo no Ceará, uma campanha de ligações. Pegam o celular, fazem uma ligação para determinadas pessoas, selecionam números antes, fazem uma ligação para as pessoas e vão falar do amor de Deus para essas pessoas através de ligação. E aí, vão ligando, liga. Posso falar um minuto com você? Posso. Com você? Meu nome é fulano de tal, sou missionário do grupo de oração Santíssima Trindade, do bairro tal. 2 minutinhos. É uma atitude ousada demais? Muito. Porque você corre o risco de receber vários não. Entendeu? Queria dizer para você nessa tarde que Deus te ama muito, que você é muito especial para Deus e que independente das situações que você possa viver, das quedas que nós tivemos, que Deus não vê as suas quedas, mas que Deus olha quem você é e que Deus
nos traz a mudança de vida e a ação do Espírito Santo de Deus frutifica no seu coração, transforma a sua vida, e aí nós vamos ter com Jesus como o Senhor das nossas vidas, e queremos dizer que o grupo de oração, fulano de tal, está conosco. E aí, diante dessa situação, beleza, Luciana, e aí, diante dessa situação toda, a evangelização acontece através de missão. E missão como? A nossa missão, ela acontece de duas formas. A missão programática e missão pragmática. É importante eu ter noção que a missão programática, como o nome já diz, já é aquela missão que ela é programada a nível de Estado. Nós temos, por exemplo, JNP, que é um similar do JNL que surgiu no Paraná. Né? Então, daí para lá, surgiram JNP, Jesus nas praças, e Jesus nas praias também. É necessário que eu tenha essa ligação. Então, nem todo JNP que eu vejo, eu tenho que olhar de qual estado que é. Porque se for o Tocantins, é Jesus nas praias. Jesus na Oca, Jesus no extremo oeste, Jesus no Araguaia, Jesus no litoral, Jesus no Pantanal, e aí por vários outros similares. Diante dessa situação toda, eu tenho que ter noção que a missão Jesus nas praças, ela só pode ser chamada Jesus nas praças porque ela segue toda a orientação, tudo aquilo que o nacional oferece como estrutura de orientação. Ou seja, que a missão tenha no mínimo de 5 dias em diante, 5 a outros dias em diante, e é necessário que eu tenha essa noção para que a gente tenha uma experiência missionária durante esses dias, né? E a renovação carismática, de um certo tempo para cá, tem abraçado muito essas causas missionárias, né? Como acontece isso? A diocese, nós chegamos no grupo, perguntamos quais dioceses quer se candidatar, a coordenadora, a Dani, chega e pergunta à presidente do conselho aí se pode candidatar à diocese. A presidente dá o ok dela, a Dani vai lá no grupo de lideranças, fala que é candidatar à diocese de Caratinga. Aí, diocese candidatada. Todo início de ano nós temos uma equipe onde nós sentamos, rezamos, vemos as moções e ali Deus indica, né, a diocese. Mediante a isso, nós retornamos para a Dani e retornamos para a presidente do conselho. As duas juntas, mais um membro da equipe estadual, vão até o bispo, e se o bispo der o ok dele, que ele é o pai da diocese, depois que ele dá o ok dele, só aí que nós começamos a divulgar. E aí começamos a divulgar, nós começamos o recrutamento, que é uma parte muito importante. Eu falei, missão não é oportunidade, porque passa por todos, né, por todo um critério. E desses critérios, o primeiro critério desse recrutamento de evangelização e missão é se o missionário é de grupo de oração. E se ele é de grupo de oração, se ele tem 2 anos no grupo de oração, se ele é maior de idade, se ele é obediente e no dia que ele vai para a missão, ele tem que levar uma carta assinada pela presidente do conselho e o coordenador do grupo de oração dele, para mostrar que ele está em comunhão com o movimento no qual ele vai sair para poder evangelizar. É necessário que eu tenha... A Daniel, mas 18 anos, eu tenho uma menina no meu grupo de oração, ela tem 15 anos, e essa menina é fantástica. Essa menina prega, essa menina sapateia no espírito, essa menina voa, ela dá salto no espírito, ela faz tudo, mas não pode. Por quê? Porque quando você pega essa pessoa e tira ela aí de Caratinga, tira ela da Lajinha, tira ela do Manhuaçu, tira ela do Dom não sei o quê, que eu esqueci o nome agora, e leva lá para uma Almenara da vida, lá para um Belo Horizonte da vida, e ela é de menor, Dom Correia, que ela é de menor, embora nós somos da unção, nós somos do ministério, nós somos tudo isso, ok, mas nós também somos cidadãos cíveis. Ou seja, se alguma coisa acontece, que nunca aconteceu, mas se alguma coisa acontecer com esse jovem de menor que você levou na sua responsabilidade,
você corre o risco de ser processado, de acontecer alguma coisa, embora tenha assinatura toda, e o movimento também, entendeu? Quando a gente está em missão, o pessoal que for na JNPI vai saber, a gente chega na missão e a gente não sabe o que a gente vai encontrar pela rua fora. A gente não sabe o que a gente vai encontrar subindo um morro, descendo uma ladeira, encontrando ciência assado. Então, são situações que nós precisamos ter muita sensibilidade, discernimento no espírito. Eu contei para os meninos da última vez, na primeira missão que a gente foi no Rio, subindo uma comunidade, a gente deparou com um tanto de, 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 de indivíduos, vamos usar os termos assim, todo mundo com arma na mão, assim, a gente passou perto deles, cumprimentou eles, né, todo assim, travado nas bases. Mas você já estava lá, com a camisa da missão, com a Bíblia na mão, subindo um morro, de cara a cara, você vai fazer o quê? Continua, segue. E aí, nós fomos e, com a graça de Deus, a evangelização foi feita por toda a comunidade. Um outro ponto que eu quero bater com você nesses últimos 5 minutos que nos resta, que é o Vinde Exultai. Daniel, o JNP acontece uma vez no ano. Agora, o Vinde Exultai é um projeto de missão de grupo de oração. É um projeto de missão do seu grupo de oração e que pode acontecer, né, lá na sua cidade. Você pode chamar a cidade vizinha, a coordenação diocesana, você pode chamar os jovens todos da diocese para poder ir para aí. É algo de acordo com a realidade e discernimento da diocese, né, da coordenação diocesana do Ministério Jovem e do grupo de oração que está aí. Daniel, como acontece o Vinde Exultai? Ele não é necessariamente precisa acontecer os 5 dias. Quem dera se a gente pudesse viver para a missão, né, gente? De ficar 7 dias na missão. O Vinde Exultar é aquele que você sai aí da sua cidade, se for para outra cidade, você sai de, vamos usar aí Santo Antônio do Manhuaçu. Nós vamos sair de Caratinga aí na sexta-feira à noite e nós vamos para Santo Antônio do Manhuaçu. Chegamos lá em Santo Antônio sábado de manhã cedo. O grupo de oração do Santo Antônio do Manhuaçu, que é quem está acolhendo a missão, vai preparar um big café. Nós vamos tomar um big café. A manhã toda vai ser de formação do que vai ser a missão. À tarde, nós vamos para a missão. E ao passar fazendo missão, nós vamos direcionar eles para uma noite, para uma missa que vai ter lá na praça, à noite. E logo após a missa vai ter um Evangeliza Show, com um grande encerramento de oração do fogo do Espírito Santo. Nós fizemos a experiência lá na Diocese de Guanhães, umas 2 semanas antes de entrar a pandemia, no finalzinho de fevereiro, e, gente, foi uma bênção, foi uma dádiva, numa cidade chamada José Raidan, lá no finalzinho da Diocese de Guanhães. E eles estavam com o planejamento de fazer isso lá bimestralmente, fazer 4 por mês dentro da diocese, um em cada setor. E aí, quando acontece a missão, no final do dia da missão, no final da missa, o padre que está celebrando a missa, ele vai lá, sorteia qual é a próxima cidade que vai receber o próximo Vinde Exultai, a próxima missão. E aí, daqui a 2 meses, eles iam, né, se não fosse a pandemia, se encontrar naquela cidade e com o mesmo itinerário. Ah, mas eu já passei por uma formação. Vai passar pela outra. Porque sempre é bom. E as experiências de missão, elas nos edificam. As experiências de missão, elas fazem com que a nossa vida seja, que o nosso chamado seja renovado e atualizado a cada momento. Essa é a missão programada. A missão pragmática, ela é mais fácil de se explicar e mais difícil de se viver. Porque a missão pragmática é aquela que ela é vivenciada no seu dia a dia. É aquela que é vivenciada através do seu testemunho legítimo de vida. Dentro do seu testemunho autêntico de vida. Legítimo e autêntico, né? Através da sua casa, através do ônibus, através da escola, da faculdade, em uma festa, comemoração que você vá, na rua. É o testemunho legítimo de vida mesmo no seu trabalho. Aquilo que as pessoas veem para você e não precisam de ouvir você cantando, não veem a pregação, mas é saber que você é um homem, uma mulher, um jovem de Deus,
através do cordão que você está usando, do texto que está em volta do seu braço, e através dos seus atos, de ceder um lugar para um irmão poder sentar no banco da, do ônibus e assim por diante. É a missão pragmática, é aquela a missão que você evangeliza com a sua vida. E eu quero dizer para que a sua vida, ela é uma missão. Diego Fernandes dizia isso claramente em 2016, 17, no Enge, e ele dizia: jovem, a sua vida é uma missão. E é importante que eu tenha esse chamado atualizado, que a minha vida é uma missão. Em 2000, e se Deus se retirou do meio do povo, não negligencie isso. Em 2007, o Ricardinho dizia: conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 segundos e um jovem em alguma parte do mundo acabou de morrer. Mais 10 segundos e outro jovem em alguma parte do mundo morria. Hoje, isso já caiu para 7 segundos. A cada 7 segundos no mundo hoje, um jovem morre. E aí, o que nós temos feito? Consegue entender a responsabilidade e a urgência de quando Deus nos chama para poder evangelizar? Não que você vai tomar essa culpa sobre você e nem eu esse fato sobre a minha vida, mas eu vou lutar com os instrumentos que Deus me deu para poder fazer com que isso possa diminuir. Porque Deus me tirou do meio da multidão para isso. Deus me tirou lá e colocou à frente para isso, para ser instrumento da graça dele. Nós já estamos em alto, o mar é Deus e o barco sou eu. Não dá para fazer esse barco voltar mais lá para onde estava tudo seguro, paradinho, não. Já não dá mais para ficar em cima da montanha. Eu tenho que descer e fazer com que isso aconteça. E, último ponto, uma frase, né, de Madre Teresa de Calcutá, para a gente poder encerrar, que vai dizer assim: toda vez que você sorri para alguém, é uma ação de amor, um presente a essa pessoa. É uma coisa linda, é uma manifestação de Deus. Irmão, muitas vezes nós colocamos muito empecilho e queremos fazer com que a missão seja muito difícil, mas a missão ela é simples. Eu digo para os meninos, normalmente nas JMP, no momento da minha formação, que normalmente eles dão para poder fazer o que pode, o que não pode, que muitas vezes você vai ter 3 segundos para poder evangelizar. Aí você fala, 3 segundos? Sim, 3 segundos. Para aquele que levantou hoje, que brigou com a esposa em casa, com o esposo, com o namorado, com a namorada, que recebeu uma traição, a traição de um amigo, ou que recebeu, você não deveria ter nascido, você deveria ter sido abortado, uma série de coisas, que ele sai de casa, atravessado o seu caminho na vida dele. 1, bateu o olho. 2, sorrisão aberto. 3, Jesus te ama. Irmão, isso salva vidas. Isso salva vidas. Então, um simples olhar, um grande sorriso e dizer Jesus te ama, isso salva vidas. É importante que eu tenha noção que Jesus utiliza do pouco, do simples, mas ele utiliza de você. Bento XVI dizia: Deus conta com instrumentos insuficientes para o reino e a graça dele. Logo que ele assumiu o papado dele. E é isso. Nós somos instrumentos muitas vezes insuficientes, mas é conosco que o Senhor conta. Não tem outro. É comigo e é com você. E é isso que Deus conta. Amém? Alguém tem alguma dúvida do que foi falado com relação às questões de missão, com relação às opiniões, às ações missionárias que nós colocamos aí, com relação também a sem pandemia, com pandemia, explicação de missão e explicação das duas missões, da programática e da pragmática? Ninguém? Alguém ligou aí.
Se não tem ninguém, vamos falar que nem os padres onde falam casamento, né? Fale agora ou cale-se para sempre. Acho que ninguém. Mas aí, muitas vezes não surge, né? As dúvidas na hora também, ou surge na hora de fazer, né? Pode ser que também surja, né? E assim, me coloco inteiramente à disposição de vocês, da diocese, tá? No caso de dúvidas, né? Dani tem meu telefone, Dani tem o meu telefone, né? Se precisar, e utilize esse contato através dela, ou peça a ela meu contato, que a gente vai, né, tá ajudando, esclarecendo aquilo que a gente souber e puder, a gente vai estar aí, né, com muita alegria, ajudando, esclarecendo dúvidas diante das situações, tá bom? Ok, pessoal? Querendo te agradecer, Daniel, por estar aqui conosco, né? Foi uma alegria, né? A primeira vez que você participa aqui conosco, né? Sim, sim, sim. Antigamente, num certo tempo atrás, antes da minha coordenação estadual, do mandato estadual, o pessoal da minha diocese até reclamava, falar que eu vivia em Caratinga. Eu era Aham. quase um caratinguense. Só que aí depois eu deixei a diocese, e aí eu acumulava diocese e província, né? Aí depois que eu assumi outras funções além da província, em 2014, aí a gente teve um distanciamento maior, porque acabava que eu deixei a província, né, onde Caratinga estava, e comecei a, a mover para outros lados, né? Na espiritualidade, na própria missão, aí na função de coordenar o Estado, e voltei para a missão agora de novo. É uma alegria muito grande. Em breve nós vamos estar aí presencialmente. Deus quiser, nós aguardamos ansiosamente. Muito obrigada, tá? Pelo seu sim hoje, pela disponibilidade, pela formação. Muito obrigada mesmo. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Amém? Amém. Eu que agradeço, né, a todos vocês pela acolhida, a pessoa da Dani aí, pelo chamado. Agradeço muito que Deus possa abençoar grandemente vocês. No que precisarem, a gente está à disposição, tá bom? Grande abraço. Obrigada, abraço.